Salve, salve família vascaína. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Thiago e tô aqui para mais um vídeo nos canais MC Vasco Play e Mário Coelho Vasco. Então, vocês já sabem como eu sempre faço no começo de todo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, porque aqui a gente faz vídeo de manhã, de tarde, de noite. Temos live pós-jogo, temos live com convidados, vídeo com convidados especiais. Então, para você não perder nada disso, ativa o sininho de notificações. Deixa o like para outros vascaínos que ainda não conhecem receberem esse conteúdo na sua página inicial do YouTube. E também compartilhar com os seus grupos de WhatsApp, Telegram, que eu sei que você tem, sobre Vasco, para quem ainda não faz parte da família Mário Coelho começar a fazer, porque tá perdendo muita coisa. E caso você não tenha tempo para assistir um videozinho no YouTube, cara, segue a gente tanto no Twitter como no Instagram, porque lá a informação tá na palma da mão. Beleza, rapaziada? E ó, então a gente vai fazer um esquema um pouco diferente hoje, tá? Meu vídeo vai ficar um pouquinho mais curto. Quem vai ficar para esse pré-jogo entre Vasco e Puerto Cabello vai ser o Carlos Berbert e o setorista que cobre o Puerto Cabello. Então, o pré-jogo ficará por conta deles. Eu apenas darei algumas informações iniciais ali, como a provável escalação e atualizações quentes sobre a negociação entre Vasco e Fernando Diniz. Já que eu estou falando sobre isso, vamos começar falando logo dela. Vasco e Fernando Diniz estão chegando num denominador comum em relação ao seu salário, que deve girar em torno dos R$ 1 milhão, ou seja, algo muito parecido com o que o treinador vinha recebendo, tanto no Fluminense quanto no Cruzeiro. Ou seja, o Vasco deve ali ceder um pouquinho mais a corda e chegar um pouco mais perto do que Diniz e seus agentes ofereceram de forma inicial. E o tempo de contrato também se estendeu, ou seja, Vasco e Fernando Diniz devem fechar um vínculo até o fim de 2026, o que casa perfeitamente com o fim do mandato Pedrinho. Então, o presidente Pedrinho, em caso de Fernando Diniz realmente ser o novo treinador do Vasco, que provavelmente será, porque as negociações já são consideradas como avançadas pelos nossos colegas da imprensa, o Pedrinho está basicamente bancando o Fernando Diniz até o fim de seu mandato, e pelos vencimentos do treinador, caso seja demitido no meio do caminho, a coisa pode ficar bem feia em relação ao financeiro. Então, espero que dê tudo certo. Ainda não está fechado, mas como disse, as negociações são consideradas avançadas, e o Vasco não fez proposta por nenhum outro treinador, ou seja, a máxima prioridade é o Fernando Diniz. Além disso, rapaziada, falar aqui brevemente sobre a provável escalação, porque houve uma mudança. Nuno Moreira não será utilizado na partida de hoje. Nuno Moreira não irá para o jogo contra o Puerto Cabello, não será escalado como titular. Então, o Vasco deve ir com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Luiz Gustavo na dupla de zaga. Luiz Gustavo jogará como titular por causa da lesão do Lucas Freitas no pé. Lucas Piton fecha a linha de defesa. No meio de campo, ali na volância, temos Hugo Moura e Matheus Carvalho. A presença de Tietê, substituindo provavelmente ali o Nuno Moreira. Então, assim, será uma coisa mais parecida com a partida contra o Palmeiras, que o Vasco se assimilará. O Vasco não botará ali outro ponta de função para, por exemplo, um Garré, um Adson. O Vasco certamente não utilizará, não é nada confirmado, mas é provável que o Vasco não utilizará nenhum desses pontas para substituir o Nuno Moreira, e sim o Tietê. Deve ter sido alguma avaliação positiva da escalação feita contra o Palmeiras e deve ter se tornado ali a segunda opção logo de cara para mudar o jogo, para tentar trazer o time um pouco diferente. Então, Tietê completa esse meio campo do Vasco, e na parte da frente temos Felipe Coutinho, Pablo Verratti e Ryan, assim como já vinha acontecendo, a gente já está mais acostumado a ver nos últimos jogos. Então é isso, rapaziada, vou deixar vocês aqui com o pré-jogo, com Carlos Berbert e o setorista que cobre o Puerto Cabello. Tamo junto e até a próxima. Fala, rapaziada! Carlos Berbert na área, novamente aqui nos canais Mário Coelho Vasco e também MCV Play. Tô fazendo hora extra aqui, né? Vocês já me viram no último vídeo, no caso da noite da última terça-feira, e aqui estou agora para o nosso pré-jogo, né, de Puerto Cabello e Vasco, Puerto Cabello na frente, porque é o mandante dessa partida, né, da quarta rodada do Grupo G, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui, isso mesmo, Grupo G, o segundo confronto, né, como se a gente agora fosse o retorno dessa fase da etapa, né, no caso da fase de grupos
da Sul-Americana. Então, é o segundo encontro na história entre Vasco e Puerto Cabello e também o segundo encontro nessa edição da fase de grupos da Sul-Americana de 2025. Eu estou recebendo aqui hoje o Víctor Trejo, né, que ele esteve com a gente nesse primeiro jogo, nesse primeiro encontro. Nós fizemos uma live na ocasião e agora ele está participando através desse vídeo aqui com a gente. Então, vou colocar aqui o Víctor na conversa. Víctor, buenas tardes. Seja muy bienvenido acá en el canal Mario Coelho Vasco y también MCV Play. Sí, háblame, o que usted puede decir al respecto de este partido, o qué cambió en Puerto Cabello hasta el primer encuentro de los partidos. ¿Cómo está el ambiente, sí, en la ciudad para el juego, para recibir Vasco da Gama? Hola, ¿cómo estás? Qué placer, gusto saludarte, obrigado, saludos desde Venezuela. Academia de Puerto Cabello sí o sí hoy con la obligación de sumar 3 puntos en condición de local en el Estadio Polideportivo Misael Delgado Valencia, una cancha que, bueno, mete 10.400 espectadores y que sin duda va a buscar hoy hacer cosas interesantes. Los guerreros de Fortín no vienen bien, en el G8 ya tropezaron ante el Carrusel Orinero, el Deportivo Táchira, perdiendo en casa 2-1 y hoy llegan con la obligación sí o sí de ganar en esta Copa Sudamericana, ya que hasta ahora no han podido sumar de a 3 en condición de local. El otro día estuvieron ganando el partido ante el elenco de Lanús y sin embargo, bueno, al final terminaron perdiendo ese encuentro y bueno, la posibilidad de sumar 3 puntos en condición de local. Então, gente, basicamente ele falou que o Puerto Cabello chega na condição, né, de mandante dessa partida e com a obrigação de ganhar pela situação que se encontra, né, no grupo. No caso, o Puerto, ele é o último colocado com 1 ponto e aí ele precisa de uma vitória exatamente para se manter vivo, né, porque caso conseguir, ele chegaria aos 4, o Vasco ficaria com 5, o Lanús e o Melgar já entraram em campo na última terça-feira. O Lanús acabou vencendo, né? E o Melgar estacionou ali nos 4 pontos. Então, assim, o Melgar não tem a possibilidade de passar o Vasco nessa rodada, mas acaba embolando tudo ali, querendo ou não, caso haja esse tropeço aí para o Puerto Cabello hoje, nessa quarta-feira, ali bola tudo na briga pela segunda vaga e o Lanús basicamente já encaminharia, né, a primeira colocação. E ali isso acaba colocando uma pressão no Vasco também para, no caso, vencer, seguir vencendo aí e, é claro, continuar na cola, na briga pela primeira colocação do Grupo G. Víctor, ¿cuál es la expectativa de público que usted habló al respecto? Bueno, hoy se espera sin duda un llenazo en el estadio. Como ya te comenté, esta cancha mete 10.400 espectadores. Seguramente, bueno, se va a copar la popular, al igual que lo que son las laterales. No estoy al tanto si la gente de Vasco da Gama se presenta acá a Venezuela, simpatizantes de tu país, pero seguramente, bueno, mucha gente se va a abocar a este partido, teniendo en cuenta que por momentos a Puerto le quedan 2 encuentros, uno acá contra Vasco da Gama y luego cerrar ante Melgar de Perú, que sin duda es un rival directo. También hay que destacar que ustedes son un rival directo y que si por ahí logra sumar de 3 puntos más el que le viene, los próximos compromisos puede ser que se meta nuevamente a la conversación de esta Copa Sudamericana. Sí, perfecto. No ha conseguido escuchar mucho bien. La expectativa es de 2.400 personas, ¿eres eso? No, de 10.400 espectadores. 10.000. Sí. 10.000. Então, ele falou que basicamente a expectativa é de 10.400 pessoas para essa partida lá na Venezuela. Falou que, infelizmente, o Puerto Cabello, né, vem também de uma derrota no campeonato venezuelano para o Deportivo Táchira, que inclusive também está no grupo do Flamengo na Libertadores. Então, o Puerto Cabello está ali num momento, né, num cenário de pressão, então precisa dar uma resposta aí, principalmente na Sul-Americana, se quiser seguir vivo, né,
no caso, na esperança de conseguir uma vaga. Pero, Víctor, háblame, ¿cuál es la expectativa de la ciudad para recibir Vasco, que usted habló en la primera participación en el partido acá en Brasil, que eres muy empolgante, los jugadores, principalmente la Academia Puerto Cabello también estaba muy, ¿cómo puedo decir?, muy animada para enfrentar un club brasileño, un gran club brasileño. ¿Cómo está la expectativa ahora de recibir un famoso club brasileño ahí en Venezuela, en la ciudad? No, sin duda, siempre es histórico, siempre es especial recibir un elenco de tantos años en el fútbol brasileirao, además de lo que significa este equipo, que es vasco, y bueno, tiene una connotación bastante especial para los guerreros del Fortín, para la academia, para el fútbol en Carabobo, y también es lindo siempre pensar que se le pueda ganar. Entonces, hay muchas personas acá que, bueno, les gusta el fútbol y que sin duda van a ir a ligarle a la academia y además de eso van a querer que este equipo porteño sume sus primeros 3 puntos en condición de local. Destacar algo importantísimo, que es que el sábado Puerto Cabello estará jugando el derby ante el Carabobo FC, su rival de turno acá en Valencia, rival directo, su clásico, y este partido le va a servir muchísimo para esa forma de jugar esa final que se le viene, un partido que va a ser de mucha fricción el sábado, pero hoy esperando lo que va a ser esse pitazo inicial a partir de las 6 de la tarde ante Vasco da Gama. Perfeito. Então, ele basicamente falou que a cidade tá muito mobilizada para essa partida, né? Para receber, no caso, um adversário muito conhecido do Brasileirão, que ele acabou dizendo que eles sabem, né, que é a principal liga do futebol sul-americano, então a expectativa é altíssima, né? Que, como ele falou, o público é de pouco mais de 10.400 pessoas. Pero, Victor, ¿cuál es la capacidad máxima del estadio, del local? Fíjate que la academia tiene 2 estadios. Tiene la Bombonera, que es donde juega Liga Fupé. Esa cancha mete 6.000 espectadores. Y acá en Misael, que es una cancha compartida donde también está otro equipo de Estado Carabobo. Acá hay 10.400 espectadores. Es la capacidad que tiene el estadio. Generalmente cuando se llena se acerca a los 7.000, 8.000, hasta 9.000 fanáticos sentados, ¿no? Entonces 10.400 es la capacidad máxima. El estadio va a estar lotado, completo, con la capacidad máxima, ¿sí? Últimamente los partidos que se han jugado acá por Puerto Cabello sí se ha visto que se ha llenado, que ha copado muy bien, sobre todo en la popular, la lateral derecha, y generalmente siempre hay un espacio en la lateral izquierda donde vienen los simpatizantes de otros elencos suramericanos o que vienen acá a ver Libertadores também. Então, ele basicamente falou que vai ser praticamente a capacidade máxima. Então, para vocês verem, porque ele disse que o Puerto Cabello ele tem um estádio próprio, mas a partida em si, né, entre Vasco e Puerto Cabello vai ocorrer em um estádio que é compartilhado entre o Carabobo, né, que inclusive está na Libertadores, está no grupo do Botafogo, enfrentou o nosso rival, podemos dizer assim, né, na última terça-feira. E, enfim, o nome do estádio, no caso, é o Misael Delgado, tá? E aqui foi o que ele falou, 10.400, eu até chequei aqui, realmente. Então, a expectativa é de estádio lotado. Víctor, en la semana ante el partido no caso, específicamente esta semana, ¿cómo está el tráfico de personas? El tráfego de personas en la ciudad. ¿Usted ha mirado a algún brasileño la camisa de Vasco para acompañar el partido? Bueno, hasta ahora no coincido con ningún brasileño de Vasco. Ayer sí coincidí con mucha gente de Botafogo. De hecho, bueno, compartí con algunos hinchas de este elenco brasileño. Seguramente hoy, en el momento de la llegada al estadio, podremos ver algunas personas con camisetas de este país, que sin duda a nosotros nos da mucha alegría porque el fútbol es una fiesta, es mundial, y además que, bueno,
sabemos muy bien lo que significa la tradición para ustedes en su país de lo que es el fútbol, una especie de religión, un estilo de vida, igual como lo vivimos algunos de nosotros acá, y será especial ver a mucha gente con la camisa de Vasco hoy acá, ojalá, y bueno, es un gran partido y seguramente también ellos se vayan con una buena sensação de acá de nuestro país. Perfeito. Então, ele disse que até o momento ele não viu muitos brasileiros, no caso com a camisa do Vasco, mas ele chegou a ter contato, conversou com torcedores do Botafogo, né, por conta da partida da última terça-feira. Então, o que ele espera, primeiro, que seja uma grande partida, né, principalmente entre o Vasco e o Puerto Cabede, que ele acredita que verá torcedores do Vasco ali nos arredores, né, nas redondezas do estádio Miguel Delgado nessa quarta-feira. Então, vamos continuar aqui a conversa com ele. Agora eu vou perguntar o que mudou, né, até o momento, em comparação ao primeiro jogo, com relação à equipe, o momento do Puerto Cabello. Víctor, háblame, o que cambió en el momento de Puerto Cabello ante la comparación con el primer embate, el primer partido? ¿El equipo mejoró su desempeño o no ha conseguido? Por ejemplo, está en un momento de oscilación, tiene una secuencia de más resultados. ¿Cómo está el momento de Puerto Cabello? ¿O qué cambió? Bueno, la academia que en este momento viene bastante bien, está metido en los mejores 8 del país, en el G8, si bien es cierto comenzó iniciando tropezando ante el Carrusel Hormiguero Deportivo Táchira 1-2, quizás ese traspié por ahí no lo trae anímicamente en su mejor versión. El técnico Vasco Faica comentaba en rueda de prensa lo difícil que es jugar en Copa Sudamericana y al mismo tiempo pelear un torneo y querer ser campeón en la temporada 2025, pero hay algunas variantes que sin duda darán pelea para este partido. Destacar el caso de los arqueros, Herrera, el Gato Herrera, que bueno, está tapando actualmente en el G8, mientras que están alternando en el arco bajo los tres palos con Romero, que es el capitán habitual de este tipo de la Academia de Puerto Cabello, Raúl Guerrero, que seguramente puede estar desde el vamos, al igual que Padrón, que ha sido un jugador que se lo han guardado mucho en este G8 y que va a haber minutos sí o sí para el partido de hoy. De hecho está convocado, y bueno, el caso de los africanos que vienen dando cosas interesantes y que seguramente van a querer sumar 3 puntos condição de local para este partido. Perfeito. O Vitor falou, gente, que basicamente o Puerto Cabello vem num bom momento, né? Apesar da derrota ali para o Deportivo Táchira, lá no campeonato venezuelano, que inclusive o Deportivo Táchira está uma posição acima, né? Está em quarto, o Puerto Cabello está em quinto. Então, assim, mas de forma geral, o treinador, né? O Vasco Faísca, né? No caso, ele sabe da dificuldade. Mira, ¿cómo? Algo que destacar es que Oscar Conde, jugador de la Selección Nacional de Venezuela, que ya debutó ante Chile en su momento, va a estar para este partido, entra en la convocatoria. Este es un jugador que, bueno, viene formado en las canteras de la Academia de Puerto Cabello, llegó a debutar en la Selección Nacional de Venezuela en el TD de Santiago ante Chile, y que para este partido va a tener la posibilidad de ver minutos. Por lo menos Vasco Faica lo convoca, lo trae, no sé si parta desde el vamos, pero es una puesta en escena bastante interesante porque es un jugador que viene nuevamente en su mejor versión físicamente, que está ya alejado del fantasma de las lesiones y que seguramente va a tener esa posibilidad de estar presente en este torneo internacional hoy ante Vasco de Gama. ¿Cuál es el nombre del jugador? Oscar Conde, es defensor, el dorsal número 3. Sí. Si bien es cierto, bueno, ya Junior Cedeño y Harrison Contreras, sabes muy bien que están en la zona medular, pero Oscar Conde tendrá esa posibilidad de volver a estar de vuelta. Ha sido un jugador que ha estado muy mermado en las lesiones y que entra en la convocatoria por parte de Vasco Faica. ¿Estaba lesionado, sí? Sí, él pasó por una operación, estuvo alejado de las canchas durante casi 1 año y medio, y revisando la convocatoria lo veo acá y bueno, da bastante alegría porque en su momento también estuvo con la Selección Nacional de Venezuela, pintado para estar en la selección de mayores, pero el tema de su operación lo alejó durante bastante rato de las canchas. Perfecto.
Então, ele falou basicamente que o Vasco Fasca, né, que é o treinador, ele sabe da dificuldade em ter que se dividir em duas competições, né, no caso o campeonato venezuelano, que o Puerto Cabello está lá em cima, querendo ou não, na quinta colocação, e claro, também estar ali, no caso, brigando, né, para avançar de fase na Sul-Americana, como ele falou, eles sabem, eles chegam muito pressionados e sabem que necessitam da vitória contra o Vasco nessa partida. E ele disse sobre o Oscar Conde também, que é um zagueiro, tá, da seleção, inclusive está constantemente convocado para a seleção venezuelana, né? Ele estava machucado e há expectativa de que ele retorne, né? Esteja na lista de relacionados, seja no caso convocado, entre aspas, convocado, no caso estar disponível para o Vasco Fasca nessa partida, porque ele está voltando de lesão. E ele basicamente falou, né, sobre os jogadores destaques, né? O próprio goleiro. Qual era o nome del jogador que defende la meta de Puerto Cabello? Romero con el dorsal número 55, le dicen el Turén Romero. Sí. Luis Romero, ele destacou El, Luis el otro Romero. día, el otro día creo que ante Vasco sacó los muebles allá en Brasil, sacó de todo. Ante Melgar estuvo muy bien, su mejor versión. Si bien es cierto, me da mucha curiosidad que ante Táchira no estuvo, tampoco ante Portuguesa. Se han apostado un poco más en la escena bajo los tres palos con el Gato Herrera, pero sin duda alguna, bueno, Romero también es un seguro de vida. No sé si estás al tanto del caso también de Momón Valle. Es un defensor que le gusta mucho gambetear, le gusta salir de atrás para adelante con mucha personalidad y que ya ha feinteado en algunas ocasiones a brasileños y sabe muy bien lo que es salir del espacio reducido. Es un jugador que le gusta mucho eso y que va muy bien en el juego aéreo. Perfeito. Então, ele basicamente falou, né, sobre os destaques do Puerto Cabello, que continuam sendo principalmente o goleiro, né, o Romero, camisa 55. Falou também, né, dos defensores, né, principalmente os zagueiros, né, que aprontaram, o Mbaye e propriamente o Indiaye, que se eu não me engano, que até acho que foi o Mbaye, né, rapaziada, que fez algumas brincadeirinhas ali na frente do Verratti, inclusive. Depois ele acabou saindo machucado, a torcida achou ele bem ousado. Quiere hacer algo como Ronaldinho, ¿no? Sí, me vaya. La hincha de Vasco en el estadio de San Januario se sorprendió, sí, con las maniobras de Mbaye en frente a Vejete, sí, intentó driblarlo, hacer algunos movimientos para pasar, sí, de Vejete. Sí, le gusta jugar con mucha personalidad. Sí. No sé si es que esté loco en algún momento por la forma como lo hace en el bloque defensivo, pero así es esto, así es el fútbol y sin duda también es algo que a él le gusta mucho. Ojo con el Morocho Rojas, ¿no? Y con Junior Paredes. El Morocho Rojas viene de marcar ante el Penta, el Portuguesa, en la última jornada de la fase regular, que si bien es cierto, en la fase final, en el inicio de la primera fecha, el Táchira no estuvo en su mejor versión, pero también tiene ganas de seguir marcando e seguir aportando ao elenco porteño. Sim, perfeito. Então, ele falou que é basicamente isso, que o zagueiro, né, o Mbaye, ele gosta muito de ser ousado, que tem personalidade para jogar. Qual era el delantero que se assemelha a Soteldo também, que han hecho un buen partido acá en San Januario también, ante Vasco? Bueno, no es un delantero, es un extremo. Parte por derecha y por izquierda, se hace muy bien. El caso de Gerardo Padrón. Gerardo Padrón, que en la temporada pasada hizo bien en Radio Zuliano, hizo una presentación tan aceptable así que el elenco lo tenía préstamo y lo trajo de vuelta, y que ha dado mucho en esta campaña 2025 a la Academia de Puerto Cabello y que seguramente hoy también va a querer hacer lo suyo ante Vasco da Gama. Es un jugador muy polivalente, muy ofensivo, fastidioso, escurridizo, le gusta salir del espacio reducido y siempre logra habilitar muy bien a sus compañeros para el pase a gol. Então, o Gerardo Padrón, que eu perguntei para ele, né, que se assemelha ao futebol, né, no caso do Soteldo, né, até também por conta da estatura, por ser baixinho, aí ele falou que estava emprestado e retornou ao Puerto Cabello nessa temporada, ele surpreendeu realmente
fez uma boa partida contra o Vasco, é claro, ali no que tem condição, né? O que teve condição e tal, o Vasco, querendo ou não, acabou vencendo por um placar mínimo contra o Puerto Cabello na ocasião, 1-0, gol do Verratti de cabeça, mas trouxe alguns problemas ali ainda sob o comando do próprio Fábio Carille, né? E aí... Te pregunto, ¿te gustó Gerardo Padrón? ¿Cómo? ¿Te gustó futbolísticamente en cancha Gerardo Padrón? Sí, 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 me gusta mucho. Yo creo que acá en Brasil podría tener una vaga en un equipo, sí, tal vez de la élite de fútbol brasileño, de Brasileirão, la Serie A, sí. Entonces, eres eso. Yo sí, me gustó el fútbol de Gerardo Padrón. Ele me perguntou se eu gostei do futebol, né, do Gerardo Padrón, que a gente estava comentando aqui, ele até tinha dito, eu lembro disso na primeira participação dele e tal, que ele falou que parecia se assemelhava ao futebol, né, e também na questão da parte dele de estatura, assim, fisicamente, propriamente o Soteldo, né, que também é um atacante venezuelano. Enfim, acho que ele acabou saindo aí. Então, é isso. Não sei, vamos ver se ele vai voltar, mas enfim, é isso um pouco do que ele acabou dizendo sobre o Puerto Cabello. Beleza, galera? Então, enfim, tá aí a participação do Victor com a gente, tá? Sobre o Puerto Cabello, um pouquinho sobre do que mudou aí o cenário, né? Podemos dizer, do Puerto Cabello com relação à partida. Ele acabou voltando. Victor, para terminarmos, o que você pode dizer a respeito de Puerto Cabello? ¿Cuáles son las principales armas, lo que Vasco tiene que tener atención para impedir el equipo mandante de salir con un resultado positivo? ¿Dónde usted cree que Vasco puede invertir, ¿sí? Para salir nuevamente con una victoria o hasta para basar el sistema defensivo de Puerto Cabello? Bueno, cuidarse de esta cancha. Esta cancha es más reducido para Vasco, que está acostumbrado a jugar un poco más amplio, que sabe lo que es tirar pelotas en rasgos de largo plazo. Acá seguramente se va a encontrar un poco más encerrado. Y bueno, cuidarse muchísimo de Abdul Aguru, que es un jugador muy rápido, que ya sabe lo que es encontrarse con el gol en el torneo local, de lo que es el proceso de asociación de Harrison Contreras, que es el que maneja los hilos del partido, junto a Radio Guerrero o el mismo Junior Cedeño, que son esos jugadores que siempre están ahí en la zona medular. De Gerardo Padrón, sí o sí, que es ese extremo polivalente que tiene la academia y el cual siempre están apostando escena. Y bueno, luego arriba, el caso de Junior Paredes, el mismo Morocho Rojas, que son jugadores que bueno, ya tienen lo que es el arco entre ceja y ceja y que saben lo que es marcar goles, que saben lo que es estar presentes en el fútbol venezolano y que bueno, tienen esa deuda quizás con ellos mismos en ser protagonistas en el fútbol internacional. Además que este tipo de partidos les permite a ellos poder mostrarse en la palestra internacional y poder, ¿por qué no soñar en estar en algún equipo del Brasileirão? Perfeito. Então, ele falou sobre, no caso, que o Vasco tem que tomar muito cuidado com a velocidade, né, propriamente do Puerto Cabello, principalmente com o Aldu, né, o camisa número 14. Também falou de novo sobre o Gerardo Padrón, que o Vasco tem que tomar cuidado com ele. Além disso, o Júnior Paredes, que é um atacante também. E, além disso, o Guerreiro, o camisa número 20, que, na teoria, é um defensor, né? Mas o Vasco tem que tomar, principalmente, cuidado com a velocidade desses jogadores em específico e também do Contreras, né? Que é um meio-campista ali já um pouco mais veterano, de 36 anos. Pero, Victor, ¿dónde usted cree que eres la principal dificuldade de Puerto Cabello, el punto, la vulnerabilidad, el punto negativo de Puerto y donde Vasco podría invertir para salir con una victoria, una nueva victoria sobre Puerto? Aguantar los partidos, aguantar el resultado.
El otro día la Academia estaba ganando ante el elenco argentino de Lanús y lo estaba haciendo 2 goles por 0 en casa. No aguantó el resultado. Creo que quizás los cambios no es que no fueron los oportunos, pero los cambios no fueron lo que esperaba el DT. Y ahí se pierde esa posibilidad de sumar 3 puntos en casa. Ahora esperar lo que presente hoy ante Vasco da Gama, ver qué tanto puede ser la propuesta inicial en cancha los primeros 45 minutos, luego en el complemento ver si se lo da, irse arriba del marcador y lograr sobrellevar a un rival que seguramente lo va a venir a buscar, que lo va a asfixiar, que lo va a proponer ofensivamente y que lo va también a buscar ahogar en su propio estadio. Creo que la parte más positiva y en contra de Vasco es el tema de que, bueno, Vasco está acostumbrado a jugar en un estadio más grande, en una cancha más grande, y que acá seguramente le puede pasar igual que a Botafogo ayer, que se sintió un poco incómodo en las primeras de cambio, teniendo en cuenta el precedente de lo que significa el escenario nacional, lo que ellos tienen en casa. Então, ele falou sobre, usou como exemplo o jogo contra o Lanús, né, a estreia, no caso do Puerto Cabello contra a estreia do Puerto Cabello, no caso, na Sul-Americana, e ele falou que a equipe venezuelana conseguiu, né, até sair na frente, abrir 2-0, mas teve muita dificuldade no caso de manter, né, o resultado ali. Então, é o que ele aponta como a principal dificuldade do Puerto Cabello em si para essa partida. Mas a mobilização está tão grande por uma vitória que eles mudaram de local, né, botaram para um estádio com uma maior capacidade, né, para tentar usar todos os artifícios possíveis para sair com uma vitória. E ele falou, né, que provavelmente a intenção do Puerto Cabello vai ser pressionar e tentar construir o resultado nos primeiros 45 minutos ali, na primeira etapa principalmente. E aí é basicamente isso, cara, que para eles é vida ou morte, entendeu? E com relação às mudanças, né, ele apontou no caso que acredita que o Puerto Cabello não conseguiu manter a vantagem com relação às substituições, que as substituições não surtiram tanto efeito, pelo contrário, a equipe caiu de rendimento. Então é basicamente isso que ele aponta aí, que a questão da equipe, né, do Puerto Cabello encontrar muita dificuldade de manter a vantagem, né, quando está ali, no caso, à frente do placar. Então é basicamente isso que eu trago aqui para vocês, um pouco do nosso pré-jogo aí de Vasco e Puerto Cabello pela 4ª rodada do Grupo G. Não é isso? É Grupo G da Sul-Americana. E aí o Vasco hoje está com 5 pontos, e aí caso conquiste uma vitória, chega a 8, né? A mesma pontuação do Lanús ali fica na cola. E aí o que acontece? A situação é a seguinte: o Lanús ele está à frente, na teoria, além da pontuação, virtualmente, né, pelo Vasco ainda não ter entrado em campo, a questão do saldo de gols. O Lanús ele tem 4 gols a favor e o Vasco tem 1. Ou seja, o Vasco, no caso, ele precisaria vencer por 3 gols de diferença, no caso, né, para alcançar ali o Lanús, ele precisaria vencer por uma goleada, 4-0, para assumir a primeira colocação. Então, esse é o grande desafio do Vasco para a partida em si. No caso, vencer fora de casa, também que vem sendo já algo muito difícil para o Gigante da Colina, e, no caso, vencer convencendo, né? No caso, por uma goleada ali, a princípio, de 4-0 sobre o Puerto Cabello. Então, queria que a galera aí que está nos acompanhando, a torcida vascaína, deixasse aqui nos comentários qual a expectativa dela para essa partida. Novamente, o Vasco ainda está sem treinador, está negociando ali ainda com o Fernando Diniz, está, no caso, discutindo alguns detalhes. Uma informação até que eu trouxe já durante essa semana, o Vasco conseguiu o acerto financeiro, mas ainda não está totalmente fechado. Então é isso, galera. Obrigado aí por acompanharem o nosso pré-jogo de Puerto Cabello de Vasco, como vocês viram, participação aí do nosso amigo, no caso, Victor Trejo. Nós acabamos tendo ali um problema, né, técnico. Teve um momento ali da conversa que ficamos sem som. Enfim, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí a expectativa de vocês para essa partida, como que vocês acham que vai se desenrolar esse jogo em específico, tá? E queria que vocês deixassem também o palpite do placar de vocês.
Não esqueçam novamente, para dar aquela moral para a gente, deixando o like em ambos os canais, né? Tanto no Mário Coelho Vasco como também no MCV Play. Se inscrevam nos dois, inclusive se vocês só nos acompanharem aqui no Mário Coelho Vasco, no caso, vão lá no MCV Play, só ir aqui ó, na descrição do vídeo que vai ter um link que vai redirecionar vocês direto lá para o MCV Play, ou então, se vocês estiverem no MCV Play e ainda não forem inscritos lá no Mário Coelho Vasco, é só entrarem também aqui na descrição desse vídeo que vai ter um link que vai redirecionar vocês direto para o Mário Coelho Vasco, beleza? Além de deixarem um like em ambos os vídeos, se inscreverem nos dois canais também, ativem os sininhos para vocês receberem as notificações de vídeos novos postados, lives agendadas ou até mesmo quando elas começarem, beleza? Então é isso, tamo junto e até a próxima. Valeu!